1 Reis, capítulo 12, versículo 28. E diz o seguinte: Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Versículo 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto que está tratando de um rei, e esse rei se chamava Jeroboão I, ou Jeroboão I. Quem foi Jeroboão? Jeroboão era membro de uma das 12 tribos de Israel, chamada Efraim. E ele era um oficial no reinado de Salomão, o filho mais novo de Davi. E Jeroboão, sendo um oficial nesse reinado de Salomão, ele era chefe dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés. E por que a gente, nessa noite, quer falar desse homem? Por conta dos erros que ele acabou cometendo e da trágica história que se sucedeu após os erros que ele cometeu sobre o povo de Israel, sobre essa nação. Por ora, nesse primeiro momento aqui, a gente vê Jeroboão trabalhando como um oficial no reino de uma outra pessoa, que era Salomão. Porém, Salomão, apesar de toda a sabedoria e riqueza, Salomão comete um grave erro diante do Senhor ao não observar o direcionamento dado por Deus. E ele se casa com várias mulheres, ele tem várias uniões com mulheres de povos distintos, diferentes, e povos dos quais Deus havia ordenado que o povo não se misturasse, porque se eles se misturassem, eles acabariam aderindo à prática pagã que cada povo desse possuía, e foi o que aconteceu com Salomão. Porém, e nesse ponto, Deus ficou muito irritado, muito irado com Salomão. Porém, Deus não retirou o reino dele. Mas isso aconteceria com o seu filho, com aquele que o sucederia, chamado Roboão. Quando Roboão assume, Salomão morre, Roboão assume o reinado. E a partir desse momento, depois de uma profecia que Jeroboão havia recebido, dizendo que ele seria o rei de Israel, o reino, que era um só, ele é dividido, reino do norte e reino do sul. A partir desse momento, nesse momento na história de Israel, já não é só mais Israel. O reino do norte é chamado de Israel, e o reino do sul passa a ser chamado de Judá. E nós vamos hoje falar sobre o reino do norte. Numa outra mensagem que trouxemos, na última mensagem que trouxemos, falamos sobre, demos uma pincelada sobre o reino do sul e o arrependimento deles no cativeiro. E hoje nós estaremos falando do reino do norte. E por conta de atitudes que
o filho de Salomão, chamado Roboão, tomou, permitido por Deus, porque o povo, quando o rei Roboão, filho de Salomão, assume o reino, o povo aproveita esse momento de transição para chegar até ele e rogar por uma diminuição da carga tributária. Porque para que Salomão tivesse toda a pompa que tinha, alguém tinha que pagar a conta, e era o povo. Então, nesse momento de transição, o povo aproveita e vai pedir, e vai clamar a Roboão para que ele diminua a carga tributária sobre o povo, ou seja, as taxas, os tributos. E Roboão toma conselho com os conselheiros, os mais antigos, e eles dizem: olha, realmente, você pode fazer isso, a gente acha importante que você faça isso. Mas não satisfeito com isso, o rei Roboão, ele vai consultar os seus amigos, os jovens da sua idade, e eles dão um conselho contrário ao que os anciãos, ao que os antigos deram. Falou: não, pelo contrário, aperta ainda mais esse povo aí. E foi exatamente o que aconteceu. Ele deu ouvidos ao conselho dos mais jovens e, por conta disso, trouxe uma revolta nessa parte do povo, nessas 10 tribos. E essas 10 tribos se voltaram as costas para ele e foram embora. E nesse momento entra Jeroboão. É bem parecido o nome, Roboão e Jeroboão. Então, nesse momento entra Jeroboão, que ele estava, digamos, foragido no Egito por conta da profecia que ele havia recebido de que ele seria o rei de Israel. Ele recebeu essa profecia ainda quando Salomão estava vivo. Salomão toma conhecimento e quer matá-lo. Aí ele tem que fugir para o Egito e ele fica lá. E depois que Salomão morre, ele volta. E quando ele volta, o povo pega esse povo que já havia se separado, essas 10 tribos que já haviam se separado, pega Jeroboão e o tornam rei do reino do norte, ou de Israel. Então nós vamos falar desse homem. E por que a gente quer falar dele? Porque ele recebe uma profecia de Deus. Deus diz: olha, eu vou entregar o reino para 10 tribos para você. E se você andar conforme aquilo que eu tenho estabelecido, as coisas vão andar bem para você. Porém, irmãos, nessa leitura que a gente fez, a gente já vê o coração de Jeroboão se inclinando para fazer aquilo que não agradava a Deus. Por quê? Porque por conta de uma manobra política, por conta de um interesse político, Jeroboão ele se utiliza da religião ou da religiosidade para segurar o povo. Ao invés de acreditar em Deus, ao invés de depositar a sua confiança na profecia que ele havia recebido, ele, nesse momento, ele prefere usar a religiosidade, a religião, como ponte política. Por quê? O que ele faz? O povo, todo o povo, tinha que ir adorar a Deus em Jerusalém. E o que acontece? Nesse período em que ele havia assumido o reinado, da parte norte, ele ficou preocupado. Quando o povo descesse para Jerusalém para adorar, se eles não ficariam por lá mesmo. Ele ficou com medo disso. Ou seja, ele não confiou no Senhor. O Senhor disse que daria o reino a ele, nas mãos dele, entregaria. Mas ele não confiou. Então o que ele resolveu fazer? No extremo norte, no local chamado Dan, ele constrói um templo e ali coloca um bezerro de ouro. E no sul, na divisa, em Betel, ele faz um outro templo
e coloca outro bezerro de ouro. E diz para o povo: olha, vocês não precisam ter trabalho. O texto que a gente leu aqui, né? Poxa, agora vocês vão ter muito trabalho se vocês forem para Jerusalém. A gente colocou aqui para vocês adorarem. Então vocês podem subir, vocês podem ir para o norte, ou para quem estava mais próximo, poderia adorar no norte ao invés de descer para Jerusalém, ou ficar ali em Betel mesmo, que estava tudo bom, tudo tranquilo. E é aí que começa a história devastadora contra esse povo do Reino do Norte. É nesse momento que começa. Porque a gente observa um povo que outrora era um povo escolhido por Deus. Israel era um povo escolhido por Deus. Para quê? Para servir a Deus e, servindo a Deus, conhecendo as leis de Deus, para que pudesse transmitir a outros povos as maravilhas desse Deus. Porém, dentro da história do povo, a gente já ouviu falar que tivemos muitos altos e baixos, e aqui, irmãos, foi algo terrível que aconteceu. Quando esse rei, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, ele assume o reinado e faz isso, ele promove uma verdadeira apostasia no meio do povo. E algo muito interessante também é que foram 19 reis no Reino do Norte. Todos os 19 reis seguiram o mesmo exemplo de Jeroboão. E quando a gente faz a leitura do Reino do Norte, dos reis ligados ao Reino do Norte, a gente vê o texto falando que, pelo menos até onde eu pesquisei, que muito... você quer ver um exemplo? 1 Reis, capítulo 16. Abre aí, por favor, você que deixou a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar sobre o 8º rei. Diz assim, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então você vê aqui no início do texto que a gente leu, que faz menção a quem? A Jeroboão, ao pecado de Jeroboão. Ou seja, a idolatria que Jeroboão deu início no Reino do Norte. E aquilo foi se mantendo durante o período desses reis aqui. Então, não obstante ao pecado de Jeroboão, eu separei pelo menos 2 reis aqui do Reino do Norte. Esse rei, Acabe, além de manter o pecado de Jeroboão, ele ainda fez mais. A Bíblia declara, irmãos, que um abismo chama outro abismo. E Acabe, ele fez pior. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, e ela introduz o culto a uma divindade, com D minúsculo, chamada Baal, que, dentre algumas características, era um deus cananeu da prosperidade. Então, além da idolatria no Reino do Norte, além do uso da religião
uma promoção política, já aparece um outro problema, né? O culto a Baal, com o quê? Com interesse financeiro, com interesse de crescer, de ganhar, de prosperar. Além disso, nesse mesmo reinado do rei Acabe, a gente também pode destacar que, além de toda essa decadência espiritual acontecendo num povo que deveria ser o povo de Deus, a gente vê Acabe se cercando de profetas pagãos, profetas de conveniência. Capítulo 22, por favor, de 1 Reis. Diz assim: Então, o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Ide a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir. E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Continuando o versículo 11 e 12. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Agora, 2 Crônicas, por favor. Dá um pulinho lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12. Bem próximo. Diz assim: E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Glória a Deus. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como palavra de um deles, e fala bem. Então a gente vê aqui uma decadência espiritual. Primeiro, Jeroboão, que não confia em Deus e se utiliza da força do seu próprio braço para tentar segurar o povo. E mais à frente, o 8º rei, o rei Acabe, dá prosseguimento à maldade que Jeroboão inicia e faz pior. Introduz o culto a Baal, um deus, cananeu da prosperidade. E não obstante, e além disso, ele ainda se cerca de profetas de conveniência, ou seja, tudo aquilo que fosse favorável ao rei, eles falariam: não, é isso aí, segue, vai. Tudo que fizesse o rei sorrir, eles eram a favor. Tudo aquilo que era favorável ao rei, eles eram a favor. E nesse episódio que a gente leu aqui, eu até troquei umas referências aqui, me perdoem, mas o que estava acontecendo aqui? Eles estavam prestes a subir para uma guerra contra um povo de Ramote de Gileade, e eles queriam consultar ao Senhor, e Josafá estava junto com o rei Acabe.
E ali eles ouviram os profetas. E esses profetas aqui não eram profetas do Senhor, mas eram desses profetas de conveniência. Não, é isso aí. Não, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, sem que Deus tenha dito nada. Não, vai dar, vai sim. Pode ir. Não, Deus é contigo. Não, aquilo ali é uma bênção. É esse tipo de profeta aqui, sabe? Que não ora, que não consulta a Deus, que não pede o direcionamento de Deus. Aí Josafá, conhecendo, sabendo, temendo um pouco a Deus, pergunta: não há nenhum profeta do Senhor? Eles chamam um profeta chamado Micaías. Eu não coloquei aqui nas passagens, mas Micaías, quando vem, ele usa de ironia e chega diante de Acabe e diz: olha, vai dar tudo certo. Acabe, conhecendo a Micaías, Acabe fala lá: a verdade, rapaz. Ele fala assim: olha, você não deve subir, porque se você subir de lá, você não vai voltar. Ou seja, Micaías profetizou a verdade. Micaías foi boca profética de Deus para esse rei. Porém, todos os profetas que o cercavam disseram não. Inclusive, tem um profeta aqui, deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui. Ele dá um profeta Zedequias, ele dá um murro no rosto de Micaías, por conta dessa profecia que ele faz, dizendo que não era para que o rei subisse, porque se ele subisse, ele não voltaria de lá. E agora eu quero compartilhar com vocês mais um rei. Esse é o 10º rei. Eu peguei de uma forma aleatória, tá, irmãos? Então eu falei sobre Acabe e o rei Jeú. Jeú, 2 Reis, capítulo 10, versículo 31, por favor. Diz assim, 2 Reis 10, 31, e diz assim: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com quem fez pecar a Israel. Novamente, o primeiro rei do Reino do Norte sendo citado. Novamente. Agora, qual foi o problema de Jeú? Se a gente pega o contexto de Jeú, a gente vê que Jeú cumpriu quase que à risca o direcionamento de Deus, porque Jeú dizima a casa de Acabe, mata todo mundo, inclusive os profetas de Baal. Ele extermina com tudo, acaba com tudo no meio de Israel. Com tudo. Porém, qual foi o problema de Jeú? A palavra de Deus não estava em seu coração. Quando o texto diz aqui: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus. Foi o versículo que a gente acabou de ler agora, 2 Reis 10, 31. Não teve o cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão. Qual eram os pecados de Jeroboão? Idolatria, usar religião para ter ganhos políticos. Essas aqui foram as características de alguns reis, de 2 reis pelo menos que eu citei aqui, que deram prosseguimento, seguiram o legado que Jeroboão I deixou. Agora eu vou falar um pouquinho do povo. 2 Reis, por favor, 17. 2 Reis 17, versículo 14 ao 16, que diz assim: porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos,
como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem, e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Essa era a característica do povo do Reino do Norte. Porém, irmãos, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, apesar de tudo isso que a gente já leu aqui, eu quero convidar você, no mesmo capítulo, versículos 7 e 8, a gente vê, apesar da escolha do povo, apesar dos reis que eles tinham, a gente vê Deus querendo derramar a graça e a misericórdia dele no meio do povo. Segundo Reis, capítulo 7, ou melhor, 17, versículo 7 e 8. Aleluia. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram os estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. Agora o versículo 13, por favor. Aqui está a misericórdia do Senhor. Versículo 13 do capítulo 17. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Aqui, nesse versículo, nós podemos ver o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a preocupação de Deus em enviar para eles a verdade, e mostrar para eles a verdade, usando homens, usando os seus profetas, usando a sua palavra, falando para que eles se convertessem, para que eles se voltassem para a palavra, para o estatuto, para o mandamento deles. Porém, eles não deram ouvidos. E por não darem ouvidos, versículo 20, por favor. Por isso, o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. O juízo de Deus chegou. Eles não quiseram dar ouvido à voz dos profetas, não quiseram retornar a palavra, e por fim, eles foram levados cativos, eles foram escravizados pelos assírios. Todo o reino do norte. Porém, assim como aconteceu com Judá, que é o reino do sul, que também foi levado cativo,
e no cativeiro se arrependeu, haveria também uma oportunidade de arrependimento no cativeiro para o reino do norte. Mas o que aconteceu? Versículo 24, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei 24, né? É 34. Aleluia. Mas o que aconteceu, irmãos? Eu acabei confundindo aqui as referências, mas o que aconteceu? O rei da Assíria, ele começa a colocar no meio do povo outros povos. No cativeiro, o rei da Síria, sabendo que enfraqueceria o povo, ele começou a colocar outros povos no meio do povo. E o que aconteceu? Esse povo que havia sido levado cativo acabou se misturando, se relacionando com esses outros povos. E no cativeiro, eles acabam perdendo completamente a identidade que eles tinham para com Deus. No cativeiro. É como se eles se desfigurassem no cativeiro. Por quê? Porque eles deixam de ser Israel e passam a ser um outro povo, chamado de samaritanos. E por que foi que o Senhor nos colocou essa palavra no nosso coração? Vamos meditar. Primeiro, relembrando aqui de Jeroboão, porque ele se aproveitou da religião para a promoção política. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que existem líderes nos dias de hoje que têm arrebanhado um povo para se promover politicamente, seja de uma forma eclesiástica ou dentro da política pública? Será que não existem líderes voltados para isso? Quando eu meditava nesse texto, eu fiquei muito triste, porque o Senhor me fez chegar a essa conclusão. Existem, principalmente para quem está na internet, eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que não pertence a esse ministério, mas eu faço uma advertência a você. Cuidado com o Jeroboão espiritual. Cuidado com aquele que faz da religião, da igreja, um lugar para ter um trampolim para a política. Seja dentro de uma convenção, por exemplo, ou até mesmo para ser um político secular. E infelizmente, irmãos, no nosso país, existem milhares e milhares de igrejas cuja liderança está comprometida dessa forma aqui. Existem milhares de ministérios que estão comprometidos dessa forma aqui, da mesma forma que Jeroboão se comprometeu. Ele se comprometeu e comprometeu todo o povo, todo o reino dele. Política. Eu já tive o desprazer, acho que foi uma vez só,
de participar de um evento entre líderes. E eu não vi ali o pessoal se preocupando em orar. Eu estava ali naquele lugar. Eu não vi o pessoal preocupado, a conversa entre os líderes, falando: puxa, eu estou preocupado, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso me aprofundar mais. Não. O papo que tinha era sobre arrecadação, era sobre o tamanho da igreja, era sobre o número de membros, se todo mundo era dizimista ou não. Quantos se arrependeram? Quantos arrependidos? Vamos orar juntos? Vamos buscar juntos? Não foi esse o assunto que eu ouvi. Mas vamos fazer um evento para atrair mais gente? Vamos atrair mais pessoas? Vamos bolar algum assunto? Vamos bolar alguma estratégia para atrair mais pessoas? Porque vindo mais pessoas, quem sabe, na próxima eleição, eu consigo me candidatar a presidente do concílio, ou presidente de não sei o quê, com o apoio dessa galera toda. Por causa disso, Jeroboão foi rejeitado. E não apenas por conta disso. Ele quis trazer distração para o povo. E da mesma forma tem acontecido nos dias de hoje. Eles têm proporcionado coisas para distrair o povo. Eles têm proporcionado, os Jeroboãos de hoje, espirituais, têm proporcionado atividades para distrair o povo. Não são poucos os locais onde a palavra de Deus é minimizada ao máximo. E é aquela cantoria dentro da igreja. E eu não sou contra, irmãos, o louvor dentro da igreja. A palavra não nos proíbe fazer isso. Porém, o que precisa ter a primazia num culto é a santa e poderosa palavra de Deus. É a pregação, é a exposição fiel da palavra de Deus, do evangelho nos nossos dias. Como para eles deveria ser a lei, os estatutos. Eles deveriam relembrar aquilo que Deus havia dito para eles antes de entrarem na terra prometida. Eles deveriam estar sempre relembrando. Os reis deveriam estar relembrando qual era a função deles, o que eles deveriam ou não fazer. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Eles não estavam preocupados com o povo. Eles não estavam preocupados em ensinar o povo a temer a Deus, em manter o povo temendo a Deus. Não estavam. Como Davi fez. Davi se preocupou com isso. Mas eles não seguiram a Davi, o caminho de Davi, o exemplo de Davi. Antes, seguiram os desígnios do seu próprio coração. Um coração ímpio, um coração mau, um coração longe de Deus, um coração que odiava a Deus. Porque não observavam a palavra de Deus. Vocês conhecem igreja assim? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu sei que você não precisa concordar comigo. Mas nós não precisamos de pastores no congresso, a gente não precisa. O que a gente precisa é de joelho no chão e confiar no Senhor. É disso que a gente precisa. Se a igreja orasse de verdade, a igreja brasileira, a gente não estava preocupado em colocar gente evangélico lá dentro, não. Nós estaríamos preocupados em orar, em clamar ao Senhor, que pode mudar o coração, que pode transformar a mente das pessoas que estão lá.
E hoje a gente vê um montão de gente se elegendo com um título. Vote em fulano de tal. A gente acabou de ter eleições aqui. E quantos não foram aqueles que tinham título? Não deveriam estar pastoreando? Não foram chamados para tal? Ou então, abdiquem desse direito, dessa prerrogativa de serem pastores. Mas não, eles utilizam um nome na frente. E muitas das vezes a vida dessas pessoas denigre o Evangelho, mancha para aqueles que não conhecem o Evangelho. Jeroboão usou a religião para promoção política. Acabe, além de dar prosseguimento à idolatria, à promoção política, ele introduz, mediante a sua esposa, o culto à divindade chamado Baal, que era o Deus da prosperidade. Será que isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Será que isso nos lembra alguma coisa no dia de hoje? Irmãos, essa palavra também serve para mostrar para todos nós que muitas das vezes quando homens e mulheres sobem aqui e pregam contra essas coisas, não é porque gostam de falar mal, não. É por causa da palavra. É por conta da palavra. Não é porque temos prazer de apontar para A ou B, não. É por conta da palavra. Vejam que Deus rejeitou o povo por conta dessas coisas. E hoje é o que mais a gente vê. Hoje o que mais a gente vê é uma massa, uma multidão correndo atrás de coisas perecíveis. E líderes oferecendo coisas perecíveis. A gente vê uma massa, um povo, gostando de ser iludido. E uma liderança, conforme Acabe, tendo o prazer de iludir. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que não sejamos nós aqui, que não seja você aí pela internet. Ainda dá tempo de despertar. Ainda há tempo para despertar. Ainda há tempo para acordar e ver que você está andando no caminho errado. E ver que você não está trilhando o caminho da salvação. Ainda dá tempo. Nós falamos também sobre os profetas de conveniência no reino de Acabe. É aqueles que falavam aquilo que o povo gostava de ouvir. E a igreja brasileira está cheia desse tipo de gente. Esse tipo de gente traz estrago em vidas. Eu mesmo conheço pessoas que tiveram suas vidas arruinadas por conta de falsas profecias. Eu conheço gente que teve sua vida arruinada. Primeiro porque não conhecia a palavra, então deu ouvido a esse tipo de gente. Eu conheço gente que se casou por conta de falsas profecias e quebrou a cara. E hoje a vida dessa pessoa não está boa, porque ela sofre por uma escolha que foi feita mediante uma falsa profecia. Porque esses profetas aqui de Acabe falavam aquilo que ele queria ouvir. E existem várias igrejas cheias desse tipo de gente. Isso me faz lembrar de um evento, eu não lembro quando foi que aconteceu,
acho que foi ano passado, num determinado lugar, num evento, e aquele monte de pastores, e alguém fala, esse lugar vai crescer, vai ser referência para o Brasil, e não sei o quê. Daí a pouco vem uma irmãzinha, chama a responsável daquele lugar, não vai ser nada disso não, tá? Não vai ser nada disso não. Micaías. A Micaías de saia chamou aquela responsável por aquele lugar e falou assim, não vai ser nada disso não, tá? Olha os profetas de conveniência. No mesmo dia, irmãos, no mesmo dia, aquela festa que vai ser, e que Deus vai fazer, e que vai acontecer, que vai dar tudo certo, que no próximo ano Deus vai prosperar, e que vai fazer, e que vai acontecer. E a palavra? Onde é que fica nisso tudo? E a Micaías de saia chama ela, não vai ser assim não, tá? Não cuida do teu casamento não. Vocês sabem quem eu estou falando. E deu no que deu. Assim como Acabe, ela rejeitou a profecia daquela irmã simples, sem nome. E deu no que deu. E deu no que deu. Então, eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você da internet, provavelmente, pode ter passado por isso. Mas em nome de Jesus, leia a palavra. Em nome de Jesus, conheça a palavra. Irmãos, toda profecia que alguém se levanta e fala, precisa estar alinhada com a palavra. Se não estiver, tem algo de errado. Tudo aquilo que alguém diz, assim diz o Senhor, se não estiver dentro daquilo que diz a palavra, eu vou desconfiar. Eu vou desconfiar. Então os Acabes de hoje em dia introduziram, na década de 80, se eu não me engano, ou um pouco antes, eu não me lembro muito bem, introduziram essa teologia da prosperidade no meio da igreja, no seio da igreja. Uma teologia de destruição. Uma teologia de destruição. Se você que está aqui nessa noite pertence a um lugar assim, cuidado. Você está sendo levado para a morte. Cuidado, você está sendo levado para a morte. Cuidado. E o povo? O povo do Reino do Norte. Primeiro, rejeitaram o estatuto do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor. Isso acontece nos dias de hoje também. E olha que hoje a gente tem muitos tipos de acesso à palavra de Deus. Rejeitando a palavra do Senhor, não vão dar ouvidos às advertências que a palavra traz. Por quê? Porque na maioria dos lugares a mensagem é só amor. Eu tenho que amar. Deus me amou. Oh, que bênção, Deus me amou. Deus morreu por mim e está tudo bem. A pessoa continua na prática do pecado e está tudo bem, porque Deus morreu por mim. Continua com o pecado secreto e está tudo bem, porque Deus amou por mim. E dança, e canta, e levanta a mão, e chora. E que culto maravilhoso. Mas não tem confrontação. Não tem confrontação. Não há advertência. Olha, para que você esteja no caminho do Senhor, você precisa andar conforme a palavra de Deus, não conforme a religião diz. Para que você esteja no caminho do Senhor e aceito pelo Senhor, você precisa andar conforme diz as Escrituras. Não a sua igreja, não a religião, não o seu pastor, mas o que diz as Escrituras. Então, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ler as Escrituras, você precisa meditar nas Escrituras.
Para que quando alguém falar, você, opa, não, ele está falando isso mesmo. Opa, escorregou, não é isso não. É assim, irmãos. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Talvez você esteja no lugar, enquanto eu preparava essa mensagem, eu orava, eu perguntava a Deus, mas é isso mesmo? E eu senti no meu coração de dizer isso. Talvez você esteja orando. Talvez você tenha visto coisas e estivesse em oração pedindo a Deus uma resposta. Ou de repente alguém aqui, eu não sei. Mas foi isso que me veio no coração e na mente enquanto eu preparava essa mensagem. Talvez essa mensagem seja uma resposta para você. Que existem lugares que oprimem as pessoas, existem lideranças que oprimem as pessoas. Eles estão vivendo no erro e a pessoa, sabe, fica com medo de sair daquele lugar sob pena de maldição. O erro já foi detectado, já se vê o erro, mas a pessoa fica preocupada em sair daquele lugar, porque a todo instante a liderança fica dizendo: olha, você vai ser amaldiçoado se você for embora daqui. O chamado assédio moral, ou de repente você confessou alguma coisa para a sua liderança e a sua liderança fica te chantageando, porque isso acontece, irmãos. Eu já ouvi alguns casos disso. Eu já ouvi. O Acabe fica te chantageando. Ele não tem compromisso com o Senhor, ou ela não tem. E talvez essa palavra seja a resposta que você estava pedindo a Deus. Então não permaneça nesse lugar em nome de Jesus, mas não fique em casa. Procure um lugar que pregue a verdade. Procure um lugar que te ensine a verdade. Procure um lugar onde a liderança vai cuidar de você. Esses lugares existem. E não é apenas aqui, não. Esses lugares existem. Dobre o joelho a Deus em oração e comece a clamar ao Senhor: Senhor, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser tratada, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tão somente não fique sendo oprimido ou oprimida. Não fique, porque você pode morrer nesse lugar. O povo do norte rejeitava as advertências de juízo. Olha, se você não fizer, você não vai estar com Deus. As advertências: olha, se você andar por esse caminho, você vai perecer, tem inferno. Quantos não são aqueles que dizem que não existe o inferno? Estou falando de crente. Quantos? A mensagem, a teologia que trata do inferno, irmãos, é uma mensagem bíblica. Bíblica. E quem mais falou desse lugar foi Jesus. E tem gente que não, eu não acredito num Deus desse não. Um Deus de amor não faria isso. Só que as pessoas se esquecem muitas das vezes que o Deus de amor não é composto só de amor. Ele também é justiça, santidade, longanimidade, e por aí vai, os atributos de Deus. Deus não é só feito de amor, não. Ele também é justiça. E se nós não andarmos conforme a vontade dele, logo pereceremos. É assim que diz a palavra. E o povo não dava ouvidos a isso. Os profetas clamavam: ei, se voltem para a palavra, ei, se voltem para Deus. O povo, a mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. E infelizmente, irmãos, muitas das vezes,
essa questão do povo, às vezes ele nem está lá, às vezes está até mesmo dentro da nossa própria igreja. O coração da pessoa é o coração de alguém pertencente ao reino do norte. É aquele que não ouve a voz do pastor, é aquele que não dá ouvidos à orientação dos pastores. O coração e a mente dele, dessa pessoa, são como se ele fizesse parte do reino do norte. Não lê a palavra, apesar dos inúmeros incentivos que existem. Agora eu estou falando daqui. Rejeitam as orientações. Eu não vejo o pastor Alan pedindo para você se jogar na frente de um carro. Eu não vejo o pastor Alan pedindo para você cometer nenhum pecado. Mas eu vejo ele trazendo orientações da parte de Deus dentro da palavra. E ainda assim tem muita gente que se recusa a dar ouvidos. Reino do Norte. São pessoas que pertencem, espiritualmente falando, ao Reino do Norte. Se não se arrependerem, vão perecer como esse povo aqui pereceu, vão perder a identidade como eles perderam, se não se arrependerem, se não voltarem para a palavra, se não passarem a obedecer, porque obedecer é melhor do que cometer sacrifícios. É importante obedecer, é importante dar ouvidos. É importante. Porque o nosso pastor faz isso por quê? Está pegando no meu pé? Não, porque ele quer o nosso bem. Deus o direciona. Deus o direciona. Então é importante a gente ouvir e acatar. Dobre os joelhos, ora, lê na palavra, procura na palavra os conselhos que ele dá para nós. E vamos acatar, amada igreja. Voltando aqui à questão do povo. O interessante, irmãos, é que na questão do povo, eles tinham uma característica. Rejeitaram os estatutos de Deus, ou seja, a lei de Deus, não deram ouvidos à voz dos profetas. E algo muito interessante, que se você quiser acompanhar, 2 Reis 17:14, fala assim, seguiram a vaidade, tornaram-se vãos. E olha só, seguiram as nações que estavam ao redor deles. Seguiram as nações que estavam ao redor deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15, lá no finalzinho. Outra característica também. Das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Sabe o que estava acontecendo? O povo, além de não conhecer as Escrituras, nem o Deus das Escrituras, olhava para os outros, para aqueles povos que Deus disse que eles deveriam ter destruído quando chegaram na terra. E eles estavam olhando e invejando as atitudes, a adoração do outro, do povo. E começaram a imitar a tendência do outro, do povo, a tendência externa, a tendência de fora. Deixaram de olhar a palavra, deixaram de olhar o estatuto de Deus, deixaram de conhecer o estatuto de Deus, deixaram de dar a voz ao profeta, aos profetas de Deus, e começaram a serem seduzidos pelas coisas que vinham de fora. Será que tem igreja assim hoje em dia? Que se deixou
seduzir pelo que vem de fora? Eu coloquei algumas características aqui. Será que hoje a gente tem igrejas como boate? Sim ou não? Você consegue encontrar isso na doutrina dos apóstolos? Eu, particularmente, não consigo. Não, é para atrair, sabe? Sabe, pastor? É para chamar, é um chamariz. Você consegue imaginar alguém sentado, com o ambiente todo preparado, musiquinha de fundo, e trazendo uma mensagem para te motivar, para te cativar, para fazer você chorar? Eu realmente não vejo. Chorar por arrependimento, não por emoção, não porque aquele cara foi preparado para fazer aquilo ali. Está cheio disso, irmãos. Está cheio de igreja assim, que se parece com um boate. E volto a dizer, eu não estou julgando. Estou falando o que está aqui, ó. O povo começou a olhar ao redor as outras nações e imitá-las. É o que está escrito aqui. Eles estavam olhando as outras nações e imitando. Além da idolatria, além da política, que os reis se promoviam pela religião, além do culto da prosperidade, o povo ainda ficava olhando para o que estava acontecendo do lado de fora, ao invés de olhar para a palavra, desejando fazer as mesmas coisas. Então, vejamos o retrato da igreja no Brasil. Esse é o retrato da igreja no Brasil. E a parte mais tenebrosa, irmãos, é que se uma igreja está dessa forma, pela palavra, ela está perdida. Por isso que nós estamos falando aqui, ela está perdida. Porque a nossa base não é o que o homem acha, mas é o que diz a palavra. É o que está escrito. A nossa base é o que está escrito, não é o evento que é feito, não é o que a igreja X, Y, Z diz, não. A nossa base tem que ser sempre a palavra de Deus. Se não for pela palavra, não vai acontecer nada. Amados, os monarcas do Reino do Norte encaminharam o povo para a destruição. Uma síntese de tudo que foi dito aqui. Os reis do Reino do Norte conduziram o povo para o abismo, para a destruição. E a mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. Esses monarcas espirituais do Reino do Norte têm conduzido um povo para a destruição. Um povo que acha que está salvo. Porque uma vez levantaram a mão em algum lugar, uma vez se emocionaram com a música, ou com a forma do pregador de falar, ou com a forma envolvente do ambiente, e foi feito o apelo, e a pessoa veio na frente, e achou que se converteu, levantou a mão e se converteu, e agora está tudo certo, e agora ela é uma crente em Cristo Jesus. Só que ela mal sabe que ela está sendo usada. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Muita gente achando que está salva quando não está. Porque o pastor colocou a mão na cabeça, porque ela desceu nas águas. Mas se não houve a fiel pregação do Evangelho, não há salvação. Se não há uma genuína exposição da palavra de Deus, não há salvação. Se há elementos como esses aqui que foram citados, não há salvação. Não há. Se não houver fidelidade,
Se não houver fidelidade, não há salvação. Não há. Então, irmão, para finalizar, o que eu faço? Se eu me vejo num lugar como esse, com essas características que você citou. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, ler a palavra. Não há como divorciar a oração da leitura da palavra. Não há. E mediante essas duas coisas, pedir direcionamento ao Senhor. É importante que você se arrependa também. Você é a quem Deus tem despertado. Estou sendo direcionado a falar com a câmera. Eu acho estranho, mas eu preciso falar. Você que tem sido despertado em algum desses lugares e que tem pedido orientação a Deus, ore ao Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar para onde você precisa ir. Você não deve ficar em casa. Isso não é bíblico. Hebreus capítulo 10, versículo 25 declara que quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais nós devemos congregar. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus com coração sincero, em arrependimento. Porque esse povo aqui, do Reino do Norte, perdeu toda a referência que tinha de Deus e se tornou um outro povo. O Reino do Norte espiritual de hoje, ainda dá tempo de arrependimento. Mas se não se arrepender, não vai virar samaritano, não. Vai para o inferno. Se não se arrepender, a liderança que tem essas características aqui, eu creio que ainda dá tempo de arrependimento. Eu creio. Deus é misericordioso, é um dos atributos de Deus também, além do amor. É longânimo. Deus é longânimo. Ele vê o pecado, ele não fecha os olhos para o pecado, não. Ele sabe que existe o pecado, o erro. Mas se você está vivo hoje, é para que você se arrependa. É para que você abandone essas práticas. Porque como a gente viu aqui no texto, todo o reino do norte andou segundo o caminho de Jeroboão e pereceu. E você que está aqui nessa noite, se você tem andado com a característica do povo, se arrependa. Você que não tem lido a palavra e apresenta várias desculpas, você pode apresentar para o pastor Alan, para o pastor Sandro, e pode colar. Mas e para Deus? Ele conhece o seu coração. Quanto tempo você tem gasto no WhatsApp, nas redes sociais? Quanto tempo? Você que não lê a palavra, mas reclama da igreja. Com que base bíblica você tem para reclamar da igreja se você não lê a palavra? Ou da palavra que está sendo pregada? É importante a gente conhecer a palavra. Até mesmo para trazer dúvidas, é importante a gente conhecer. Se arrependa em nome de Jesus. Muitos conselhos já foram dados aqui. E será que você tem obedecido? Ou você é um como desses aqui, do povo do Reino do Norte? Estão ignorando a voz do profeta. Estão fazendo ouvido de mercador,
continuam olhando para fora, daquilo que tem atraído seus olhos, que tem feito seus olhos brilhar. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Isso que está lá fora é uma armadilha para te levar para a perdição. Não se permita seduzir por essas coisas. Olhe para a palavra, olhe para as Escrituras. Seja renovado pela palavra de Deus, pela poderosa palavra de Deus. Diz o profeta: não é a palavra de Deus um fogo e martelo que esmiuça a penha? Vivamos pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Atos 11, versículo 13, estou finalizando. É o último versículo que eu estarei lendo. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Atos 11, versículo 13 e 14. O padrão de salvação está aqui, ó. Somente pela palavra, pela exposição fiel da palavra de Deus. Quem você é? Quem eu sou? Você é como esses do Reino do Norte, que ignoram a palavra, as Escrituras, que estão com seus olhos mais nas coisas de fora do que das de dentro? Ou você é alguém que já se arrependeu dos seus pecados? Ou você é alguém, você e eu somos alguém que já nos rendemos a Cristo e vivemos para Ele? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Jesus está voltando. Como o louvor que foi ministrado aqui. Virá o Rei Jesus. Ele virá. Eu quero convidar você a se colocar de pé. O meu coração deseja vê-lo. Aleluia. Aleluia. Quero convidar você a cantar essa estrofe antes da gente orar. Virá o Rei Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Meu coração já veio em tua presença. Aleluia. Quem tiver as características do povo do Reino do Norte não será alcançado pela grande e gloriosa vinda do Senhor. Mas se arrepender e passar a viver uma vida piedosa na presença de Deus, o Senhor recebe de braços abertos. Você compreende isso? Aleluia. Aleluia, vamos cantar juntos? Aleluia. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença. Sempre está, Senhor. Nós aguardamos o dia do Senhor, fazendo a vontade dEle, obedecendo a Ele.
se rendendo a Ele, orando mais, buscando mais a presença do Senhor, se enchendo mais do Espírito Santo de Deus. Você acha que vai ser fácil? Eu não acho. Então a gente precisa se encher mais do Espírito Santo. Se houver algum resíduo dessas características aqui do povo do norte, a gente precisa chegar diante do Senhor e pedir: Senhor, arranca de mim. Arranca, Senhor. Qualquer simpatia minha pelas coisas de fora, Senhor. Porque eu quero o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero morar com o Senhor para sempre, pelo resto da eternidade. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu venho te agradecer, Senhor amado, por essa palavra. Te agradeço, Senhor amado, Senhor, por cada vida aqui presente. Exalto o seu nome, Senhor, bendiga o teu nome, Pai, porque tu és grande, tu és rei, Senhor. Toma nas tuas mãos a cada um dos meus irmãos, ó Pai amado, para a glória do teu nome, Deus. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor amado, que não tem andado em obediência à tua palavra, Pai, que tem ignorado, Senhor, a tua palavra, que tem ignorado, Senhor, a voz dos profetas, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer, Senhor amado, essa pessoa se arrepender, Pai, para a glória do teu nome santo, Deus. Em o nome de Jesus, ó Senhor, eu entrego nas suas mãos a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que haja, Senhor amado, uma vida sincera diante de Ti, Senhor, porque muito próximo está o Senhor de voltar, Pai querido, e nós precisamos estar, Senhor, com as nossas vestes limpas, ó Pai, com as nossas lâmpadas cheias de azeite, Senhor amado, para aquele grande e glorioso dia, Senhor, em que o Senhor há de voltar, Pai querido. Senhor, nos livra, Senhor, de ser, Pai amado, como esses homens aqui, Senhor, da história, Senhor amado, do Reino do Norte, Pai. Livra-nos, ó Senhor, porque, Senhor amado, nós somos carne, Pai amado, nós somos suscetíveis a falhas, ó Pai, mas eu te peço, Senhor, nos guarda, Senhor amado, nos mantém em Ti, Senhor, seguros em Ti, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor amado, eu te agradeço por tudo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amém, Senhor.